Amém, glória a Deus. Nesta manhã convido a todos que está com suas Bíblias para nós lermos a palavra de Deus nesta manhã. Quero chamar a atenção de todos para lermos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Começando do versículo 23 ao versículo 34. É uma leitura já bem conhecida, mas nesta manhã foi a palavra que Deus colocou ao meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 23, diz assim a palavra de Deus. E havendo-lhe dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior e lhe prendeu aos pés no tranco. Quero que chamar a tua atenção aqui que essa palavra, lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés em tronco. Versículo 25 diz: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo, e postou-se ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-o eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa. Então, na sua crença em Deus, alegrou-se com todos a sua casa. Amém? Somente esse versículo para a nossa meditação nesta manhã, nessa programação. Que Deus continue ajudando, abençoando a todos vocês que estão conectados nesta manhã a esta programação. Meus queridos, aqui nós encontramos uma leitura e nós queremos se prender mais aqui esses versículos do qual nós lemos. É uma leitura qual começa no capítulo 16, mas é muito extensa, mas se formos ler tudo isso, todo o versículo, aí nós vamos deter muito e o tempo não vai dar para podermos fazer assim a nossa programação. Aqui nós encontramos Paulo e Silas, o qual eles foram presos, e aqui nós encontramos a primeira coisa que nós encontramos, que no capítulo 16 nós encontramos que
Paulo e Silas, aconteceu que ele, indo à oração, saiu ao encontro a uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Era uma jovem que é anônima. A Bíblia diz que ela tinha um espírito de adivinhação e ela adivinhava, e isso trazia ali, que ela era uma escrava, trazia lucro aos seus senhores. E aquela jovem, ela andava pela cidade e dava lucro aos seus senhores, fazendo adivinhações para que aquelas pessoas crescem naquele Deus que ela tinha, que ela lá dava lucro ao seu senhor. Versículo 17 diz: esta, seguindo a Paulo e a nós, clamavam dizendo: esses homens que nos anuncia o caminho da salvação, porque era assim que era conhecido Paulo e Silas. Era conhecido como os homens do caminho. Era o homem do caminho, qual o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que crerem em mim viverá. Então, eles chamavam sempre Paulo e Silas de homens do caminho. Então diz assim o versículo 17: esta perseguindo Paulo e a nós, clamavam dizendo: estes homens que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse: espírito, em nome de Jesus, espírito imundo, em nome de Jesus, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Aquela menina, aquela jovem, ela foi liberta. Mas, diz o versículo 19, e vendo os seus senhores, os senhores dela, que é a esperança dos lucros, eles perderam, aí eles chegaram e levaram à praça, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça, e ali a presença dos magistrados, ele apresentando aos magistrados, e disse: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Veja bem, queridos, versículo 20. E aqueles homens levaram Paulo e Silas aos magistrados e disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nós expõem costumes que nós não é lícito receber nem praticar, visto que nós somos romanos. Eles disseram que eles só eram romanos, mas que estes homens eram judeus, e eles estavam expondo costumes ilícitos para que eles pudessem crer. E o versículo 22 diz que e a multidão se levantou unida contra eles, contra Paulo e Silas. Então os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Veja que os magistrados não procuraram ter Paulo e Silas primeiro para poder ali poder levar ele ao sinédrio, levar eles para poder ali promover uma sentença, para ver o que estava acontecendo, mas não. Mandaram logo que os soldados, os carcereiros, levassem Paulo e Silas para a prisão e começar a açoitá-lo. E diz o versículo 23, que, havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Uma coisa que nós encontramos aqui: o carcereiro, ele era um homem público, um homem que hoje na nossa era o carcereiro é um funcionário público, e ele recebia tal ordem, era cumpridor dos seus deveres. Então esse carcereiro, ele era obediente aos seus senhores, sabendo que qualquer coisa que acontecesse, um preso viesse a fugir, ele também ia pagar muito caro por isto. E veja que
ele disse que levou muitos açoites. O versículo 24 vem dizendo, o qual, tendo recebido tal ordem, ele receberá as ordens, lançou no cárcere interior. Isso quer dizer, o cárcere, ele não era no lugar alto, era no lugar baixo, no lugar interior, e lhe prendeu os pés no tronco. Veja que os carcereiros prenderam os seus pés no tronco, para que eles pudessem ter a certeza que eles estavam presos e que os carcereiros, com eles presos com os pés em tronco, eles não podiam mais ali promover algo para poder eles, os carcereiros, poder descansar durante a noite tranquilo. Aí diz a palavra de Deus no versículo 25, que diz, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. Veja que perto da meia-noite, mesmo Paulo e Silas tendo recebido muitos açoites, e suas costas estavam ali já toda latanhada, toda ensanguentada, Paulo e Silas tinha apanhado, Paulo e Silas estava passando por dores, mas eles não reclamaram, eles não desistiram, eles não foram para cima dos carcereiros. A palavra de Deus diz que eles, perto da meia-noite, eles resolveram louvar ao Senhor, eles resolveram adorar ao Senhor, e ninguém sabe qual era o louvor que ele estava adorando a Deus. Diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. E quem sabe se não era aquele louvor que nós ouvimos aqui com Fabiana Anastácio, que ela cantava, adorarei, adorarei. Ou então, quem sabe, ele não cantava aquele louvor, o qual cego andei e perdido valguei. Quem sabe se Paulo e Silas não tinham um louvor especial para poder louvar, e aqueles presos, outros ali estavam ouvindo Paulo cantando, Paulo louvando, Paulo adorando a Deus. Por esse motivo, Deus procura na terra os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Você está adorando a Deus? Na perseguição, na dor, como Paulo estava, e Paulo e Silas estavam, mas eles não estavam chorando, eles não estavam gemendo, eles estavam perto da meia-noite, louvando, adorando a Deus. Aí diz o versículo 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Veja que aqui tem um motivo aparente, é uma coisa que veio de repente. De repente pode algo acontecer na tua vida, de repente pode as coisas mudarem na tua vida, de repente pode a tua vida mudar, de repente pode Deus entrar com ação, de repente pode Deus agora promover algo diferente na tua vida, diferente pode Deus agora neste momento transformar a tua vida, mudar os teus planos, mudar a tua direção. Nesta manhã deste domingo, Deus fala no versículo 23, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltas a prisão de todos. Este é o de repente de Deus, é o de repente que abre porta. Se as portas estão fechadas, saiba que Deus de repente
repente, ele pode abrir. De repente, nesta manhã, começa Deus a mudar a tua vida. Começa Deus a mudar os teus caminhos. É do repente de Deus que as coisas vão acontecer na tua vida. E que nesta manhã, neste dia, saiba que Deus é o de repente que pode fazer tudo acontecer na tua vida. De repente veio um vento, veio um terremoto naquele lugar. Não foi um terremoto que acontece no mundo, mas é um terremoto diferente. Que aquele terremoto, se fosse um terremoto como acontece no mundo, às vezes que soterra as pessoas e elas ficam presas, ficam soterradas, todos aqueles presos estariam todos soterrados. Mas ali aconteceu algo diferente. Foi um de repente de Deus totalmente diferente. Aí vem o versículo 27. Então, acordando o carcereiro, veja que eles estavam dormindo, que diz: e acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Aquele carcereiro estava dormindo, porque ele sabia que Paulo e Silas estavam amarrado, estava ali com seus pés no tranco, e que não ia promover e que não ia perturbar o sossego, o sono deles, e eles resolveram a dormir. Aí o versículo 27 é bem claro que diz que, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas de todo, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Veja, meus queridos, que no versículo 27 ele tomou uma decisão. Os carcereiros, eles tomaram uma decisão precipitadamente. Quantas vezes muitas pessoas, elas tomam decisões precipitadas? Cuidado, porque decisões precipitadas podem causar muitos prejuízos em muitas vidas. Aqueles carcereiros que viram agora algo acontecer e eles pensaram: pronto, agora nós vamos ser mortos, porque o pagamento, quando um preso fugia, eles pagavam com a morte. Era a morte do carcereiro, a morte de alguém da família, da esposa, dos filhos, dos parentes. Eles eram mortos, porque eles não podiam deixar que os presos pudessem fugir. Então agora eles ficaram têmulos, eles ficaram com medo dos magistrados, das autoridades, porque ali em Lídia era uma cidade pequena, era uma cidade que ali o povo procurava morar, porque ali eram os aposentados, os veteranos, aquele povo que era da alta sociedade. Eles ali eram uma cidade pequena e eles procuravam ali morar. Eram os veteranos de guerra, eram os soldados que ali procuravam, era aposentado, morar. E ali em Lídia era o lugar que Paulo e Silas, ele pregava à beira, na margem do rio, para aquelas mulheres, como ali aquelas que vendiam púrpura. Ele ali pregava a palavra de Deus, e por esse motivo eles foram presos, porque eles estavam anunciando a palavra do Senhor, mas alguém era incomodado com a palavra de Deus. E veja que aqui nós encontramos que houve esse terremoto, e alguém ali, precipitadamente, eles tomaram uma iniciativa de tirar a sua própria vida. É o que acontece nesses últimos dias. Já estamos nessa época do século 21, e as coisas acontecem. Muitas vezes
tem muitas pessoas que estão tirando a sua própria vida. O suicídio, esse não é o mandamento de Deus. Deus não quer que você tire a sua própria vida, porque você não é capaz de tornar um cabelo branco da sua cabeça a ficar branco. Então Deus não se agrada de quem tira a sua própria vida, porque está escrito no livro de 1 de Samuel, no capítulo 2, que diz que Deus é quem dá vida e que tira e que pode tirar. E este homem nós encontramos na Bíblia Sagrada, mas eu quero chamar a tua atenção que está também alguém que também tirou, foi o primeiro homem na Bíblia Sagrada que registra, que tentou tirar a sua própria vida, foi Saul. No livro de 1 Samuel, no capítulo 31, versículo 4, Saul, tentou tirar a sua própria vida. Mas veja só que Saul, tentou tirar a sua própria vida e não conseguiu. E por motivo de não conseguir, a Bíblia diz que ele pegou os seus soldados e pediu para que eles pudessem cravar a espada, porque ele disse que não queria ser morto pelos filisteus, pelos seus inimigos. E ali ele disse, olha, para os soldados, pegue a minha lança e crava sobre mim, porque eu não quero ser morto pelos filisteus. E os seus soldados disseram, jamais, Senhor, porque tu és o ungido do Senhor. É por isso que a Bíblia diz, não toqueis no meu ungido. Aquele soldado sabia que Saul era um ungido de Deus e por esse motivo não tirou a sua vida. Mas Saul pegou a espada, aquela lança, e colocou sobre pedras. E diz a palavra de Deus no capítulo 31 de 1 de Samuel, versículo 4, que Saul se jogou sobre aquela lança e se matou, trazendo com isso covardia para o seu povo. Ele era um homem que na Bíblia nos mostra que ele trouxe tudo isso, trouxe covardia, trouxe uma grande mancha, trouxe a incapacidade de não poder reinar sobre aquele povo. Ele trouxe desvalorização da sua vida, que a sua vida parece que não tinha sentido, que não tinha valor. E ali Saul tirou a sua própria vida, foi o primeiro rei de Israel, foi o primeiro homem na Bíblia que encontramos que ele tirou a sua própria vida. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos agora o segundo homem, que era o carcereiro de Filipos, que tenta tirar a sua própria vida. Ele pegou a sua espada, que vendo-a solta a prisão de todos, e ele pensando que todos estavam fora da prisão, que tinha foragido, ele agora pega a sua espada e tenta tirar a sua vida. Isso daí nós encontramos no século 21, já muitos que tiram e tentam tirar a sua vida. Nós listamos alguma coisa. No dia 1º de 2022, ali no Clima Bom, teve um nosso companheiro, que eu digo companheiro, porque eu sou um militar, e próximo ali o posto da Petrobras, ali um homem tirou a sua própria vida. Com uma arma, ele apontou dentro da sua boca e disparou algum disparo. E ali tirou a sua própria vida. Esse militar era conhecido como Coronel Givaldo. O Coronel Givaldo tirou a sua própria vida, como outros e outros estão tirando a sua própria vida. Mas eu quero te dizer, meu querido amigo e irmão, que a vida pertence a Deus. Somente Deus é quem pode tirar a sua vida, porque Deus é quem dá e quem tira a nossa vida. A vida do ser humano pertence a Deus. E veja que esses últimos dias tem muita gente tirando a sua própria vida. Elias, nós encontramos que ele disse para Deus, ali de